Vamos lá, pessoal, os exercícios que tinham faltado, vamos começar a fazer, tá bom? Vou pegar primeiro aqui o bário. Bário, se você analisar, pegar a tabela periódica, ele é do grupo 2, significa que tem 2 elétrons. Por que eu não fiz a distribuição eletrônica do bário? Ele é monstruoso de grande, né? Vai dar muito trabalho e eu já sei, olhando para a tabela periódica, que ele tem 2 elétrons na última camada. O enxofre, né, o sulfeto aqui, ó, é do grupo 16, que nem o oxigênio. Significa que ele tem 6 elétrons. Então, quando eu combino o bário, que é um metal que perde elétrons, tá bem? Com o enxofre, que é um ametal que ganha elétrons, o que vai acontecer? O bário vai perder os 2, o enxofre, que tem 6, tem que ganhar 2 para ficar com 8, e assim fica tudo certinho, tá bom? Ó, o bário 6, ganha 1, 7, pode ganhar mais 1, 8. Pronto, o bário perdeu os 2, o enxofre perdeu os 2, ganhou os 2, perdão, formou um composto. Lembra, no começo, quem perde é o bário, depois quem ganha, no caso, o sulfeto, tá bem? Próximo exemplo aqui, fosfeto de alumínio. O fósforo, tá certo? É um elemento do grupo 15. O que significa? Que tem 5 elétrons. Tá aí o fósforo. O alumínio é um elemento do grupo 13. Significa que tem 3 elétrons. Quando eu ligo o alumínio com o fósforo, o alumínio quer perder seus 3 elétrons. E o fósforo precisa ganhar quantos? Se ele tem 5, ele precisa ganhar 3. Tá bom? Então, olha só. O fósforo tem 5, ele é um ametal, ele ganha elétrons. 6 elétrons, 7 elétrons e 8 elétrons. Desse jeito, né? Eu não coloquei lá nos exemplos aí de cima, né? Mas como é que fica aqui, ó? Forma um composto que tem um alumínio e um fósforo só. Um fosfeto de alumínio. Perceba, gente, quando eles perdem elétrons, ó, o alumínio está se transformando num cátion, 3+, e o fósforo está ganhando 3 elétrons, está se transformando num ânion 3-. Quando as cargas são iguais, elas se cancelam para formar o composto, tá bem? Último exemplo, e o mais difícil desses aqui, vamos lá para ele, né? Que é o óxido de alumínio. Bom, o alumínio, a gente já viu aqui, ó, grupo 13. O alumínio tem 3 elétrons. 1, 2, 3. O oxigênio, perdão, só o símbolo oxigênio, né? Grupo 16. O oxigênio tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando o alumínio se liga com o oxigênio, olha que louco isso aqui, que bacana. O oxigênio tem 6, ele precisa ganhar 2. Ganha 1, 7. Ganha outro, 8. Esse oxigênio está completo. Mas o alumínio ainda precisa perder mais um elétron. Então ele vai precisar de mais um oxigênio. Vamos colocar mais um aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio tem 6 elétrons, né? Aí o alumínio perde seu terceiro elétron, ó. O alumínio fica ok, perdeu todos os seus elétrons. Mas o oxigênio aqui, ó, por enquanto está com 7. Então, gente, ó, o oxigênio está com 7 elétrons. Ele precisa ganhar mais, né? Ele precisa ficar com 8. Vai precisar de um outro alumínio, que também tem 3 elétrons. Você pode ficar receoso, falando, meu Deus do céu, mas quando vai acabar isso? Calma, chega lá, em algum lugar, em algum momento a gente chega lá.
Então o que vai acontecer? Esse alumínio vai perder um elétron, o oxigênio tem 6, ganhou esse 7, ganhou esse 8. Tá completo. Mas o outro alumínio não, ele precisa perder esses 2 elétrons aqui, ó. Vamos pegar mais um oxigênio, que também tem 6 elétrons. E agora tudo vai ficar bonitinho. Que ele precisa ganhar 2 e esse alumínio precisa perder 2. Então, desse jeito, o alumínio perde todos, o oxigênio ganha o suficiente para ficar com 8. Fechei meu composto. Perceba que o meu composto é formado aqui, ó, por alumínio 3+, ó, o alumínio perdendo elétrons, por alumínio 3+, e os oxigênios ganhando 2 elétrons, tem 2 cargas negativas, tá bom? Quantos átomos tem de cada um deles? Ó, o alumínio positivo primeiro, né? Tem 2 alumínios, ó, 1, 2 e 3 oxigênios. Esse é o óxido de alumínio, tá bem? Já coloquei essa carga aqui, ó, para já inserir o próximo assunto, né? Que é uma terceira forma da gente chegar à fórmula dos compostos, tá certo? Como que funciona essa terceira forma aí? Vamos lá, ó. Existe ainda uma terceira forma desde que você conheça a carga dos íons. Então, ó, lembrando, tá? De forma geral, né? Os elementos do grupo 1 ou 1A, que são os metais alcalinos, têm carga mais 1. Do grupo 2 ou 2A, que são os metais alcalinos terrosos, tem carga mais 2. O alumínio tem carga mais 3. O grupo 16 ou 6A, os calcogênios, de forma geral, tem carga menos 2. Enquanto os halogênios, do grupo 17 ou 7A, tem carga menos 1. Ok? Essas aqui são as cargas, tá? Perceba que no exemplo de cima eu coloquei as cargas já para inserir esse próximo assunto nosso. Então, ó, essa terceira forma de se determinar a fórmula dos compostos vai ser usada para exemplos mais complexos até, tá? Ó. Sendo um cátion com carga positiva X representado por CX+, tá? Um cátion com carga positiva X. Sendo um ânion com carga negativa Y representado por A elevado a menos Y, tá? O que vai acontecer? A fórmula do composto será dada pela equalização entre os números de cargas positivas e negativas. Então, olha só, o que vai acontecer literalmente? Nós vamos pegar este valor de x, o número, e jogar para o outro lado. Então, vai ser x vezes y menos. Nós vamos fazer a mesma coisa com y menos. Com y, perdão, só o y. E jogar para cá. O que eu vou ter aqui como resultado? Dá uma olhada aqui que vai sair de resultado daqui. Que eu vou ter, ó, um cátion de carga X+, que aparece Y vezes. E um ânion de carga Y-, que aparece X vezes. Olha, as cargas positivas é dado pelo produto aqui, ó, Y vezes X, e a carga negativa também é dada pelo produto Y vezes X. Perceba que a carga positiva e negativa são iguais nesses exemplos, tá? Então tem alguns exercíciozinhos aqui para a gente dar uma treinadinha. Olha só. Se as cargas forem iguais, se cancelam. Por exemplo, Na e Cl- se cancelam. Vai formar um composto de fórmula NaCl. Por exemplo, cálcio 2+, e sulfeto, enxofre 2-. Cargas iguais se cancelam, vai formar um composto de fórmula CaS. Alumínio 3+ e nitreto, né? O nitrogênio com 3 cargas negativas. 3 cargas positivas, 3 cargas negativas se cancelam, vai formar um composto de fórmula AlN. Ok? Se as cargas forem diferentes, multiplica-se uma pela outra e simplifica-se se forem múltiplos. Olha só, vamos entender o que eu escrevi aqui, né? Se forem diferentes, multiplicam pelo outro. Que eu falei, ó, desce esse, vai formar o quê? Na2, ó. Tá ok?
Aqui é a mesma coisa, cargas diferentes, desce esse, vai formar Ca3N2. Cargas diferentes, desce esse, vai formar o que? Al1, não preciso colocar, Cl3. Tá aí a fórmula dos compostos iônicos. E quando eles forem múltiplos, como esse último exemplo aqui, ó, eu vou fazer um composto intermediário aqui, tá bem, ó? Vai ter a fórmula Pb2O4, tá bom? Porque eu desci esse e desci esse. Como esses aqui são múltiplos, dá para simplificar, e eu tenho que simplificar. Para dividir nos 2 por 2, vai dar PbO2, beleza? A seguir aqui, eu coloco uma tabelas, né, com cátions e ânions de cargas variadas, tá? Por exemplo, ó, cátions com carga mais 1, muito comuns, sódio, potássio, amônio, prata, cobre 1, nem tão comum assim, e o hidrogênio, tá? Com carga mais 2, alguns cátions de cargas bivalentes que a gente chama, né? O magnésio, o cálcio, o ferro 2, o cobre 2, o chumbo 2, esse mercúrio 1, que tem na verdade, como são dois mercúrios da carga 2+, ou então já o mercúrio 2, o zinco, são exemplos de cátions com cargas mais 2. Com carga mais 3, que a gente usa normalmente em laboratório, né? O alumínio é o mais comum e o ferro 3 também, que é chamado de férrico, também é um cátion de carga mais 3, tá bem? Agora aqui nesse outro lado aqui nós temos ânions, tá? Espécies com cargas negativas. Com uma carga negativa, ó, cloreto, brometo, cianeto, hidróxido, o bicarbonato, HCO3, percebe? É uma estrutura bem complexa, né? O nitrato, o nitrito, o iodeto, acabei esquecendo aqui de colocar, ó, fluoreto, tá? Vou colocar aqui, ó. Tá bem? Com carga 2-, alguns exemplos: carbonato, o óxido, o sulfeto, o sulfato, o sulfito, o peróxido, tá bem? São alguns exemplos de ânions com dupla carga negativa. Com carga 3-, o mais comum que a gente usa aí é o fosfato, que é o PO4 3-. Então, por exemplo, ó, se eu pegar um composto de nome carbonato de amônio, certo? Então eu vou pegar o íon amônio, que é o NH4 1+, e o carbonato, que é o CO3 2-. O que eu faço? Tombo a carga do amônio, que é 1, vem para cá, não vai fazer diferença, e tombo a carga do 2, do carbonato, para cá, que vai fazer diferença. Então, como o íon amônio é formado por 2 átomos, eu devo colocar ele entre parênteses, que ele é um íon que a gente chama de composto, tá? Então, o 2 do carbonato desceu para cá, então eu tenho 2 NH4 e um CO3. Este é o carbonato de amônio. Aqui mais um exemplo, o nitrato de alumínio. O alumínio é um cátion de carga 3+, o nitrato é um ânion de carga 1-. Eu vou descer, gente, ó, o 1, tá? É o número, não a carga, não o valor da carga, ó. Eu vou descer o 1 aqui para o alumínio, que não vai fazer diferença, e vou descer o 3 para o nitrato, que vai fazer diferença. De novo, como o nitrato é um íon complexo, né, um íon composto, perdão, formado por 2 átomos, eu tenho que colocar eles entre parênteses, porque esse 3 está multiplicando tanto o nitrogênio quanto o oxigênio. Esse é o nitrato de alumínio. E aí eu deixo uma série de exemplinhos aí para vocês tentarem fazer, para a gente fazer para a próxima aula. Tá bom? Então, treinando, lembrando que o cátion vem antes na fórmula, né, a espécie positiva, e o ânion depois. Tá bom? A nomenclatura, ó, vai percebendo, mais tarde a gente vai ver um pouquinho de nomenclatura, é o contrário, é o nome do ânion primeiro e depois do cátion. Fórmula, cátion e ânion, nome, ânion e cátion. Então, ó,
Tenta ver se você consegue dar a fórmula do bicarbonato de sódio, que é um sal presente em sal de fruta, sulfato de potássio, sulfito de amônio, cloreto de ferro 2, cloreto de ferro 3, hidróxido de magnésio, óxido de cobre 1, para quem trabalha com açúcar, existe uma titulação que determina essa quantidade, fosfato de cálcio, material, por exemplo, que faz os dentes e os ossos, tá bem?